E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para mostrar para vocês mais um modelo pronto de redação, uma redação coringa que encaixa qualquer tema e acaba sendo um ótimo material de estudo. É o que eu sempre digo, porque a estrutura já está pronta, você já tem o material completo, tudo o que você precisa para fazer redação. Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte galera, vamos lá. Já estou aqui com o modelo pronto em mãos, né? Vou mostrar para vocês, vou colocar aqui na tela, em partes, né? Em cada parágrafo, no caso. Em cada parágrafo, né? Introdução, D1, D2 e conclusão, para a gente ler junto. Como eu sempre faço, né? Quando tem modelo pronto aqui. E já vou aproveitar, já vou botar logo até aqui o modelo da introdução, para vocês verem. Como vocês já podem perceber aqui, eu deixei um repertório no início. Então, pelo fato de eu ter colocado um repertório, né, no início a gente tem essa necessidade, essa obrigação de ter que relacionar com o tema, e é o que a gente vai fazer. E além disso também, a gente tem a tese e o projeto de texto, né? Então, basicamente isso que a gente tem na introdução em si, né? O repertório, ele é opcional, você coloca se você quiser, né? Então assim, se você não colocar, beleza, você já inicia a introdução apresentando o tema da redação. E aí depois você coloca a tese, que é o seu posicionamento crítico, é como se fosse o spoiler da sua redação, o que a gente vai encontrar no decorrer dela, junto também com o projeto de texto, que é a mesma coisa da tese, né, nesse sentido. Mas se você coloca um repertório no início, aí então você tem que, como eu falei, né, você tem que relacionar, você tem que mostrar essa relação do repertório, da alusão em si, com o tema da redação. E aí depois disso, você coloca a tese e o projeto de texto, a mesma coisa. A diferença é que a diferença mesmo está nisso, do repertório. Se vai colocar ou não. Se não coloca, beleza, já apresenta o tema. Se colocar, relaciona com o tema, apresenta o tema, depois a tese e o projeto de texto. É isso, né? Esse é o modelo da introdução. Então vamos observar aqui na prática como é que isso funciona. No pensamento ético-político de Platão, em A República, é possível observar a criação de um Estado ideal, firmado na justiça e na promoção de condutas responsáveis e empáticas. Fora do exemplar, quando se observa o tema da redação, entende-se que tal concepção não é alcançada, visto que ainda representa um obstáculo para a sociedade brasileira. Nessa perspectiva, em razão da causa, a consequência perdura de modo atemporal. Então foi isso que eu falei, né? No início aqui a gente tem um repertório, a gente tem essa alusão a Platão, né? Em específico a obra dele, A República. Então a gente relacionou isso, né? A ideia que o livro traz, né? Que a obra traz, com o tema da redação, relacionando com essa questão de um estado ideal e tudo. E depois a gente já apresenta o tema, a tese, né, quando a gente diz, entende-se que tal concepção não é alcançada, visto que ainda representa um obstáculo para a sociedade brasileira. A gente está dizendo que é um obstáculo para a sociedade alcançar esse estado ideal, né, por conta do problema em si, por conta do tema da redação. E depois a gente tem um projeto de texto, que eu particularmente prefiro muito, né, esse projeto de texto, que é causa e consequência. Eu sei que tem outros projetos de texto, como ponto positivo, ponto negativo, né? Causa 1, causa 2, né? Duas causas do problema, mas eu prefiro causa e consequência, porque eu consigo escolher só uma causa, né, e uma consequência e aprofundar isso, né, no meu texto. Então eu aprofundo no D1 a causa do problema e no D2 eu aprofundo a consequência. Além de citar, porque na introdução a gente só cita, né, qual é a causa e qual é a consequência, mas além disso eu também vou argumentar, eu vou destrinchar, vou explicar o porquê dessa consequência, o porquê dessa causa, como isso afeta o tema, como isso afeta a sociedade brasileira. Então é bem legal isso, porque eu consigo mesmo aprofundar em um parágrafo só a causa e a consequência. E é por isso que eu prefiro esse projeto de texto. Mas é basicamente isso, o modelo da introdução, não tem muito segredo, como eu falei com vocês, né, seguir esse passo a passo, né, e é essa ideia, essa estrutura dissertativa argumentativa, né, e tudo que você tem que ter, né, que você precisa colocar, inserir nesse modelo, nessa parte da introdução. Então tira um print para vocês usarem como material de estudo. Já está completo, é só você inserir o tema da redação, a causa e a consequência. Só isso. Super tranquilo de você usar, de você ter mesmo como material de estudo. Vamos agora para o D1, né? D1 e D2. No D1, como eu falei, a gente vai falar da causa do problema e no D2 da consequência do problema. Vamos lá. Aqui a gente já pode perceber, né, que o D1 já é muito maior do que a introdução. E é justamente por conta disso, né? Porque agora a gente vai ter que argumentar, a gente vai trazer exemplos, explicações. Então, querendo ou não, tem que ter mais linhas, né, para esse parágrafo. Vamos lá. É relevante informar, primeiramente, que a causa mais, e aí se argumenta. Eu vou ler primeiro e aí depois eu explico, né, passo a passo, né, cada parte desse parágrafo. De acordo com Aristóteles,
o exercício da cidadania, extremamente necessário para a fundamentação moral do indivíduo, só é efetivo quando atinge a totalidade do corpo social, isto é, na medida em que os direitos e deveres são cumpridos e desfrutados por todos os cidadãos. Entretanto, ao analisar o tema da redação, nota-se uma deficiência dessa máxima, visto que, e esse argumenta, assim, devido aos fatores supracitados, a conquista de um Estado, como na República, tornou-se uma tarefa árdua. Então é isso. Vamos lá, vamos por parte para vocês também não se perderem. No início aqui, tem uma coisa primeiro que eu já vou deixar bem claro aqui e já falei também outras vezes no canal, né, quando tem modelo pronto. O repertório, ele é opcional na introdução. No D1 e no D2, no desenvolvimento, você tem que colocar um repertório. Então aqui é obrigatório. E é isso que a gente faz. No início a gente tem meio que uma frase inicial, né, para abrir mesmo o parágrafo, para já não ir colocando o repertório, porque também não teria muito sentido. Então a gente coloca aqui, a gente cita novamente a causa, só que além de você citar, você tem que argumentar. Então, na introdução a gente só citou, como eu falei, mas aqui agora você vai ter que, além de citar a causa, de falar qual é a causa do problema, você também vai ter que explicar, vai ter que mostrar essa relação da causa com o problema em si. Então você traz esse posicionamento crítico sempre na terceira pessoa do singular, né? Então, tipo, enxerga-se que a problemática diz respeito a tal. Por conta disso, sempre na terceira pessoa. Nunca você pode falar assim, eu acho que o tema da... Não, nunca. Sempre na terceira pessoa do singular. E aqui está nessa parte da argumentação. O ideal é que você deixe em torno de umas 3, 4, 5 linhas mais ou menos só para argumentação, porque esse que é o foco do desenvolvimento. Se você ficar muito preso no repertório, né, e no modelo em si, eu acho que você vai perder pontos na competência 3 e um pouco na 2 também, porque você tem que também defender o que você pensa, você tem que trazer seu posicionamento crítico, o corretor precisa ver que você domina o tema da redação e que você não está preso no modelo pronto em específico, né, em si. Aí depois disso, a gente tem um repertório, né, então a gente tem aqui essa alusão a Aristóteles, né, em relação à questão da cidadania e tudo, relacionando com o tema. Como você pode perceber, todos os modelos, né, são coringas, então o repertório também necessariamente é coringa, então serve para qualquer tema, e isso já ajuda na hora da prova, porque você não é pego de surpresa, né, dependendo do tema, e você não fica perdendo muito tempo também pensando no repertório. Esse repertório encaixa em qualquer tema, então você já vai tranquilo na hora da prova, né, com a mente tranquila. E aí depois disso, a gente relaciona o repertório com o tema, sempre relacionando a área do conhecimento que você coloca no seu texto junto com o tema, porque ele também não pode estar solto ali no texto, tem que ter uma relação. E depois disso, a gente de relacionar, a gente tem o fechamento, né? Então aqui eu também trouxe até uma ideia de progressão textual, que eu sempre digo aqui no canal, porque eu falei da República também na introdução. Então mostra que o repertório é isso. Eu estou colocando o repertório e ele não está à toa no texto. Eu sempre estou mencionando, eu sempre estou retomando, estou fazendo com que os parágrafos, por mais que eles estejam distintos, né, que eles estejam cada um em sua parte, com suas funções, eu estou relacionando, eu estou linkando eles, né, juntando. E é isso que traz, isso que deixa seu texto, na verdade, muito coeso, muito coerente, e fica bem legal de você deixar no seu texto essa ideia da progressão textual, quando você retoma alusões que já foram ditas em outros parágrafos, né. Mas é isso, gente. Esse é o D1, tira um print para vocês usarem, né, para vocês terem com material de estudo. E vamos agora para o D2. Aqui no D2, aqui, né, tipo, eu falei, né, no D1 a gente tem a causa do problema, então aqui agora nós vamos mencionar a consequência do problema e também argumentar. E é isso que você vai perceber nesse parágrafo. Vamos lá. Em consequência, a consequência mais argumentação. Sob esse viés, conforme o filósofo John Rawls, um governo ético é aquele que disponibiliza recursos e atua de maneira eficiente para combater os empecilhos presentes na comunidade. Entretanto, fica evidente que o Brasil não é um exemplo do pensamento deste teórico, uma vez que negligencia o tema da redação, seguindo esse argumento. A mesma coisa também do D1. A diferença, acho que vocês já perceberam, é que no D1 a gente falou da causa e aqui agora a gente está falando da consequência. Então é a mesma coisa. No início, a gente cita a consequência, depois argumenta, né, trazendo exemplos, explicações sobre o tema em si. E depois a gente tem um repertório, né? Então nesse repertório aqui a gente fala sobre John Rawls, em relação a ter um governo ético, tudo. Eu acho que até relaciona também com a questão da república, né? Falando desse estado ideal, de como deveria ser a sociedade brasileira. E sempre trazendo esse contraste com a problemática, né? Com o tema da redação em si. E aí, por fim, a gente tem essa relação, né? Com o tema da redação também. E por fim também eu deixei um espaço para você argumentar e falar mais um pouco sobre o tema. E como você... Eu deixei em aberto para você finalizar do jeito que você quiser, né?
o D2. Então tá aí o D2 também super tranquilo. Ficou até menor que o D1, no caso aqui, porque eu acho que foi um repertório um pouco menor, mas aí dá para você também colocar mais linhas de argumentação e focar mais nessa parte da argumentação, que também é muito importante e que você não pode banalizar. Conclusão aqui agora, né? Portanto, faz-se essencial a tomada de medidas atenuantes ao impasse abordado. Por isso, cabe ao agente social, mediante o modo e o meio e ação. Tal ação deve, e esse é detalhe, com o intuito de a finalidade. Desse modo, o exercício da cidadania e o Estado platônico poderão, satisfatoriamente, ser consolidados no país. Bom, é pequenininho, mas dá pra gente perceber que tem muita coisa dentro desse modelo da conclusão em si. No início a gente tem um tópico frasal, é mais uma frase de início, né? Então, tipo, portanto, em suma, deve-se atenuar a problemática. É sempre a frase inicial, para a gente já iniciar apresentando a proposta de intervenção. Depois disso, a gente segue aquelas 5 regrinhas da conclusão, né? Vocês já devem estar cansados de saber, eu sempre falo aqui no canal também. Você tem que colocar quem é o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que ele vai fazer, né? Como isso vai ser feito, o modo e o meio, a finalidade, qual é o intuito disso e o detalhamento. O detalhamento é a mesma coisa da argumentação. Não é só para você citar, você tem que argumentar. Então, todo momento, né, em todo momento da redação, você tem que estar explicando, você tem que estar argumentando. Não é só para você citar em si. Por que isso? Porque o corretor precisa entender o porquê de você estar colocando, de você estar citando as coisas no texto. E ele vai entender a partir da sua argumentação, a partir das suas explicações, dos exemplos que você traz em seu texto. Então é isso que você observa aqui, né, o que está entre parênteses é onde você vai substituir por isso, por essas 5 regras que eu falei. E por fim aqui a gente tem um fechamento, né, que eu deixei também com aquilo que eu falei da progressão textual. Então eu retomei o Estado platônico, né, quando a gente estava falando de Platão, né, da República, na introdução, e também retomei o exercício de cidadania. Se eu não me engano foi de Aristóteles, né, que estava no D1. Então fica bem legal isso, porque a gente sempre está linkando os parágrafos, né, como eu estava falando. E tá aí, né, o modelo da conclusão, no geral. Esse é o modelo pronto, introdução, D1, D2 e conclusão. Mais uma redação coringa para vocês aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Estou postando vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas, então se inscreve, curte, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E no geral, é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.